Abra sua Bíblia aí em 1 Timóteo capítulo 4, que eu quero falar a vocês sobre uma arma poderosa, e esse texto vai nos dar uma dica de que arma que é essa. Vamos ver se vocês conseguem entender aqui do que estamos falando. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 4, olha que coisa maravilhosa, irmãos, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Que arma poderosa o pastor está falando aqui, irmãos? Alguém chuta aí? De que arma eu estou falando? Oração? Está dentro da oração. Gratidão. Ações de graça. Irmãos, o Evangelho tem uma simplicidade constrangedora. A gente é que complica muito, e nós ficamos muito focados na nossa capacidade de cumprir alguns princípios assim. Por exemplo, se tem 3 mandamentos que precisam ser obedecidos, não pode ser discutidos, e não tem nada a ver com sentimento, e todos acham que esses 3 mandamentos estão ligados a sentimento. Se você precisar sentir, alguns terão muita dificuldade em cumprir esses mandamentos. Quais são? Amar, perdoar e agradecer. Não parece que tudo é sentimento? E o pior que não é, sabia? Esses mandamentos, eles estão ligados a uma disposição de obediência, amar, perdoar e agradecer. Porém, a nossa natureza humana, ela é muito indagadora com relação a isso. Tem hora que nós temos uma expectativa de que a força vai estar em mim, e está aqui 3 coisas, e eu vou falar só sobre a última, que não está ligado a sentimento. Amor é um compromisso que eu tenho. Perdão é um compromisso que eu tenho com Deus, e a gratidão também. E a arma poderosa que quero falar com vocês nessa noite é sobre a gratidão, um tema bastante falado, faz parte até do momento nosso de culto, mas é muito bom a gente olhar para esse texto, olharmos e vermos a gratidão como uma arma poderosa. Por isso é que quando você olha para o texto, você haverá de perceber isso. Alguns textos sobre gratidão. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo, esse é que é o grande desafio do crente, né? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Esse texto tem o segredo de em tudo dai graças. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A Bíblia vai dizer em outro texto muito lindo de se ler: pois é Deus, Filipenses 2, versículo 13 e 14, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer, quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Façam tudo, sem queixas nem discussões. Filipenses 2, versículo 13 e 14. Gente, há um segredo que não é segredo, porém, a gente não percebe isso. Eu vou repetir mais uma vez esse princípio aqui, essa informação, essa chave bíblica. Nas cartas de Paulo, por mais de 60 vezes, ele usa a expressão em Cristo. Esta é uma chave, esta é uma revelação, porque você precisa entender de que a sua força, a sua
o seu poder, a sua competência, a sua capacidade de fazer qualquer coisa que possa honrar a Deus, que possa evidenciar o seu amor por Deus, que possa fazer de você uma pessoa identificada com aquilo que Cristo diz ao seu respeito, que você é sal, que você é luz. Só é possível se fizermos isso em Cristo Jesus e não para Cristo Jesus. E eu vou dizer isso por quê para vocês? Porque a gente é treinado sempre, dentro daquilo que a gente chama dos rudimentos do mundo, a fazer as coisas para as divindades, para ver se eu me transformo em uma pessoa merecedora, já que eu fiz o que o Senhor, em quem eu creio, não é? O que Ele pediu eu fiz. Aí vem as religiões com seus mandamentos, com seus princípios, e você se esforça. Isso acontece com todas as religiões e não deixa de acontecer na perspectiva daqueles que se relacionam com Deus. A maioria das pessoas, quase que absoluta, se esforça muito para agradar a Deus e tenta fazer muitas coisas para Deus. E algumas vezes, e não, por que não dizer, na maioria das vezes, quando vai fazer uma autoavaliação, está sempre decepcionado consigo, porque nós não conseguimos. Por isso é que essa expressão em Cristo Jesus é uma informação poderosa demais para nós. A Bíblia vai dizer assim, colocarmos um desafio para nós em Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7, que diz assim, ó: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, percebe? E não para ele, viver nele. É aqui que vem o segredo. Em Cristo, tudo nós podemos, inclusive praticar o princípio da gratidão. Quando a Bíblia nos manda, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, para convosco. Em Cristo você pode ser grato, e não no seu sentimento, e não nas suas reações diante dos desafios da sua vida, porque esse texto manda que sejamos gratos em tudo. E aí vem a luzinha que acende em tudo, mas em tudo mesmo, não é só pelas coisas boas, não, é em tudo. Por quê? Porque a gratidão é uma arma poderosa. Eu vou passar uma dica para vocês aqui, para vocês se libertarem dessa necessidade de sentir para agradecer. Mas vou deixar isso para o finalzinho. Antes, deixa eu estimular você a ser grato. O texto que lemos fala do poder da gratidão de purificação. Olha só, 1 Timóteo 4,4, porque toda a criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebida com ações de graça, com gratidão. Olha aí o poder da gratidão. A gratidão tem um poder de purificação, pois ela nos leva a lembrar que tudo que Deus fez é bom. Tudo que Deus fez é bom. Por isso não devemos rejeitar nada, e receber o que está nos proposto com ações de graça. A gratidão nos faz dizer: muito obrigado, eu não quero isso. Estou grato, obrigado, não quero, né? A gratidão me faz ter essa disposição de agradecer até por uma coisa que eu não quis. Por que a gratidão tem este poder de purificação? É porque nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas, e não há nenhuma criatura de Deus
que foi criada por Ele para lhe fazer mal. O contexto desse texto, irmãos, está ligado às proibições que as religiões davam, principalmente a religião judaica, sobre alimentos, sobre essas coisas, não é? Então, Paulo fala, dê graças em tudo, não tem nada que não seja, o próprio Cristo falou isso, né? Não é o que entra no homem que o contamina, mas o que sai. Mas o que quero destacar aqui não é entrar no mérito da questão dessas coisas que Paulo estava exortando Timóteo a cuidar ali da sua comunidade, mas eu quero trazer à sua memória e à sua mente, ao seu coração, que a gratidão tem um poder de purificar. Purificação. Agradeça. O Salmo 100 tem uma expressão muito linda que diz assim, entrai pelas portas dele, versículo 4 do Salmo 100, com gratidão, e os seus átrios com louvor, louvai-o, bendizei o seu nome. É interessante que um coração grato vai facilitar a nossa vida de adoração. O salmista diz assim, entrai pelas portas dele com gratidão. Então por isso, de propósito mesmo, eu sempre faço a primeira oração do culto, estimulo as pessoas a fazerem a primeira oração do culto agradecendo. É sempre bom, todas as nossas orações que vamos fazer, nos nossos momentos, sempre bom colocar a gratidão como princípio, porque o coração grato facilita a nossa adoração, principalmente quando nós vamos cultuar, quando nós vamos fazer qualquer coisa, a gratidão nos faz então confiar mesmo no Senhor e adorá-lo sem nenhuma restrição. Tem um texto que aconteceram com os apóstolos, que eu acho maravilhoso. Os apóstolos Pedro e João foram presos em Atos capítulo 5, e no versículo 41 a Bíblia traz essa informação para nós, os apóstolos saíram do sinédrio alegres, Atos 5:41, por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome, por causa de Jesus. Como é difícil, né? A gente usar o princípio da gratidão em um momento em que estamos sendo desafiados a aceitar qualquer tipo de humilhação. Olha, os apóstolos já haviam sido humilhados, presos, acusados, e eles saíram vibrando. Olha só o que aconteceu conosco, tudo isso por causa da nossa fidelidade, por causa de Jesus. Isso é maravilhoso. O apóstolo Paulo vai nos dar assim o alvo que nós devemos ter, né, para facilitar a nossa gratidão. Isso está ligado ao que ele escreve ainda no capítulo 4, nos versículos um pouco antes do versículo 14 que li. Quero ler de novo esse texto, capítulo 4 de Filipenses. Olha, irmãos, por favor, a Bíblia diz no versículo de número 11, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Eu creio que todos nós já tivemos alguns momentos como este. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Versículo 13, aí ele vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Vamos aplaudir ao Senhor por isso, gente? Filipenses 4, versículo 11 a 13. Aí o versículo de número 14, foi aquilo que nós lemos aqui de Filipenses, não é? Para a gente expurgar das nossas vidas. Veja, vamos olhar para o versículo 14, aí eu preciso olhar diretamente no texto, para compartilhar com os irmãos. Filipenses 4,14, a Bíblia vai dizer para nós, já está aí? Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações.
Ou melhor, 2,14, desculpa, marquei errado, 2,14. Façam tudo então, sem murmuração nem discussões. Por que eu coloquei esse versículo aqui? Porque a ausência, preste atenção nisso, quando nós descuidamos, quando nós somos motivados a não sermos gratos, no lugar da gratidão entra algo que contamina a gente, a murmuração. A murmuração, que azeda a nossa vida e a vida de quem convive conosco. Agora, quero então passar o segredo para vocês. A Bíblia vai dizer, a Bíblia coloca alguns princípios ideais assim para nós, e a gente acaba meio que se perdendo, porque a nossa esperança está na nossa carne. A gente olha para dentro de nós, a gente não encontra forças para cumprir alguns princípios. A Bíblia vai dizer assim em Filipenses 4,6: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica e com ações de graça. É interessante que a ação de graça, a gratidão, me faz vencer a ansiedade, porque eu vou colocar tudo diante de Deus, eu vou abrir inclusive as minhas dúvidas, se estou agradecendo mesmo. Por quê? Porque a gente, ao confiarmos na nossa natureza humana, a gente deixa de fazer algumas coisas porque nós não estamos sentindo, ou porque nós não estamos tendo força. E onde está o segredo, irmãos? O segredo está na declaração, no falar e não no sentir. Por que eu estou passando isso para vocês? Por causa do que o próprio Cristo ensinou. Abre a tua Bíblia em Mateus, olha que coisa muito, muito forte para nós. E aqui já quero ir em direção da conclusão. Olhe para Mateus, versículo de número 36 e 37. Eu quero ler o 36, porque Jesus vai falar de um tipo de palavras que são jogadas fora de qualquer forma, mas o versículo que eu quero mesmo é o versículo de número 37. Digo-vos, porém, Mateus 12, 36 e 37. Digo-vos, porém, que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Ponto aqui. Seria muito bom você meditar muito nesse texto e começar a se autocriticar sobre o quanta, que nem diz o Serginho, quanta borracha você fala. Esse cara só fala borracha. Você gosta de usar esse termo, né, Serginho? Falar borracha. As pessoas falam borracha, aprendi com o Serginho de falar borracha. O cara fala um monte de borracha. Eu falei, caramba, o Serginho está bravo que não gosta que a gente fala, fica falando umas borrachas aí. Mas o princípio fundamental é o versículo de número 37. Por que então vou estimulá-los a fazer um exercício que faço diante dos desafios de usar essa arma poderosa chamada gratidão? Versículo 37. Porque pelas tuas palavras serás justificados, e pelas tuas palavras serás condenado. Por isso que o princípio da gratidão está ligado não aos seus sentimentos, mas à verbalização da gratidão. Agradeça e não obedeça, verbalizando a gratidão. Eu te agradeço, Deus, por esse momento, por esta coisa, por esse desafio. Por quê, queridos? Porque se você ficar esperando sentir, você não sente, e os seus sentimentos vai te levar à murmuração, à vitimização, ao se achar uma pessoa desgraçada, sem graça. Então, qual é o segredo? Primeiro, saiba
que a nossa gratidão, ela é verbalizada em cima do tudo, e não importa. Quando é coisa boa, é fácil, obrigado, Senhor. Mas quando é algo que faltou, quando é um desafio que você está passando, aí você verbaliza e não espere sentir. Porque ao verbalizar, você estará cumprindo o princípio abalizado no que está escrito em Mateus 12:37. Lembra? Você vai ser julgado pelo que você diz. Seremos cobrados das palavras que dizemos. Porque é pela palavra que as coisas... A gente só entrou em algumas complicações porque dissemos algumas coisas. A gente teve alguns ganhos na vida pelo poder da nossa palavra. Então, nesse princípio, para você usar essa arma poderosa chamada gratidão, diante de todos os desafios da sua vida, verbalize a sua gratidão a despeito do que você está sentindo. Por quê? Mais uma vez, gratidão não é um sentimento, gratidão é um compromisso que você tem com Deus de obediência, porque a Bíblia diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Sem contar que hoje você viu que ela é uma arma poderosa, uma arma de purificação, uma arma de proteção para você, quando você entra, uma arma de estímulo para a adoração, quando você é ousado na obediência de ser uma pessoa grata por tudo. Então, você não vai ser grato para as coisas que Deus tem te dado ou não, você vai ser grato por tudo em Cristo Jesus. Você vai ser, em Cristo eu estou grato por isso, porque nele eu posso dar graças em tudo. É o que diz 1 Tessalonicenses 5,18. Não esqueça disso. Então, coloque diante de Deus com muita gratidão todas as suas necessidades, vitórias e derrotas que você tem. Enfrente isso, verbalizando: Senhor, obrigado, porque eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas.